Senhor abençoe cada um de vocês, irmãos. Sinta-se abraçados pela amada igreja aí. Somos gratos por vocês. Irmãos, temos alguns minutinhos, né? O culto da esperança é rapidinho. E já peço aí à igreja para ir abrindo aí a palavra de Deus, né? No livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, para a gente deleitar um pouquinho nessa palavra e entender um recadinho do Senhor para nós, para as nossas vidas, né? Amém? Então vamos fazer a leitura da palavra. Deuteronômio 30, 19, né? Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolha a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Amém? Vamos orar novamente. Santo Deus, Pai glorioso, somos gratos, Pai, pela permissão que o Senhor nos concedeu nessa manhã, de levantar do nosso leito de cama, de estar aqui em comunhão, te adorando, te enaltecendo, porque só Tu és o Deus soberano, maravilhoso. E agora, ó Pai, que uma pequena porção da Tua palavra foi lida, nós pedimos, ó Pai, a orientação do Teu Espírito para o entendimento, para poder aplicar elas no dia a dia das nossas vidas, ó Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, o livro de Deuteronômio, o nome já fala, né? Segunda lei, ou a repetição da lei, ou um reforço da lei, né? Esse é o quinto livro do Pentateuco, dos 5 livros aí que foi escrito por Moisés, né? E aqui ele contém os discursos finais de Moisés, antes da sua morte e antes do povo de Israel adentrar a terra prometida, né? Esse livro, então, ele vem enfatizar a renovação da aliança de Deus com o povo de Israel. E as leis também, ele vem enfatizar as leis e os mandamentos, as bênçãos e as maldições associadas à obediência ou à desobediência a Deus. Nos capítulos 28 e 29, né, Moisés, então, ele vem apresentar uma série de bênçãos aí, que seguirão a obediência de Deus, e também uma série de maldições que seguirão a desobediência. Essas bênçãos e maldições, elas são detalhadas aí e servem como aviso bem solene mesmo ao povo de Israel sobre as consequências de suas escolhas. E o capítulo 30, que está inserido o tema principal e o versículo principal que nós lemos aí. Este capítulo também nada mais é do que uma continuação do discurso de Moisés, e pode também ser dividido em várias partes. Aqui nós vamos entender que os versos de 1 a 10, Moisés está chamando o povo ao arrependimento e à restauração. Moisés fala sobre esse arrependimento, sobre a promessa da restauração. Ele prevê, né, que após o povo experimentar as bênçãos ou as maldições, esse povo se arrependerá e voltará para Deus, né? E Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, terá compaixão e restaurará a prosperidade do povo e reunirá eles na terra prometida, né? Dos versos 11 a 14, fala sobre a proximidade da palavra,
onde Moisés está enfatizando, né, que os mandamentos de Deus, eles não são inatingíveis ou difíceis de entender. Que a palavra, ela está cada vez mais próxima, ela está no coração, ela está na boca do povo, né? Só precisamos entender e cumprir a palavra de Deus. Dos versos 15 a 20, onde o nosso verso 19 está incluso, fala sobre, Moisés está enfatizando sobre a escolha entre a vida e a morte. Aqui ele coloca diante do povo uma escolha bem clara: vida e bem ou morte e mal. E ele está exortando aquele povo a amar a Deus, a andar em seus preceitos, a andar em seus caminhos e guardar os seus mandamentos. Moisés, ele apela ao povo para que o povo escolha a vida, para que possam viver, tanto eles quanto todos os seus descendentes, toda aquela nação. Então, nós vamos aqui então entender, ler novamente Deuteronômio 30, 19, para a gente ver a profundidade do que Moisés estava tratando com o povo de Israel nesse momento. Olha só: hoje lhes dei a escolha entre vida e morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizeram. Escolham vida, para que vocês e seus filhos vivam. Amada igreja, irmãos e irmãs, nós vamos então refletir aqui sobre o poder da decisão. O poder da decisão. E utilizando esse versículo aí de Deuteronômio 30, 19. O que Moisés estava enfatizando, Moisés já estava prestes à sua morte, ele já sabia que ele não ia adentrar a terra prometida, ele tinha que passar o bastão da liderança. Deus escolheu Josué para que Josué seguisse, né, desse continuidade à liderança daquele povo, direcionando ele à terra prometida. Então Moisés estava fazendo um reforço, né, para aquele povo cumprir realmente a palavra de Deus, e naquele momento ele mostrou, e o povo já conhecia a palavra, já conhecia o que era certo, já conhecia o que era errado, o que era bom, o que era ruim, o que era de bem, o que era de mal. Então o povo, ele estava falando assim: olha, eu conclamo os céus e a terra, que sejam testemunhas da escolha que vocês fizerem, mas escolham a vida, para que vocês tenham vida, você e todos os seus descendentes. Então ele sabia que a escolha era do povo, mas que ele estava conclamando o povo a retornar aos braços de Deus, para que o povo andasse em direção a Deus, conforme a tua palavra, conforme os ensinamentos. E diante disso, a gente vai entender que nós precisamos observar, porque as nossas decisões, ela vai trazer consequências para nós e para todas as pessoas que nos cercam, que nos rodeiam, para os nossos filhos, para nossas descendências. É isso que Moisés estava colocando no coração daquelas pessoas, e rogando para que eles tomassem as decisões mais assertivas possível. E diante disso, a gente vai aqui agora pegar alguns tópicos para entender qual o tamanho é esse poder de decisão e quais as consequências de bom ou de ruim que nós podemos colher por tomar decisões. E nós estamos todo o tempo tendo de tomar decisões em nossas vidas. Então temos que tomar decisões o tempo todo na nossa vida. Aí a gente vai aqui entender então, o primeiro deles, a liberdade de escolha. Nós precisamos entender, buscar lá na origem, né, lá no Éden. Desde o Éden, o jardim do Éden, Deus deu ao homem a liberdade de escolher
ou a liberdade de livre agência, né? Então, Adão e Eva tiveram ali a escolha de obedecer ou de desobedecer a Deus. Então, podemos encontrar isso lá em Gênesis, capítulo 2, dos versos 16 a 17. E essa liberdade, ela nos permeia até hoje, ela continua conosco até hoje. Deus fez os céus e a terra, colocou o ser humano ali, colocou Adão e Eva, e deu essa liberdade dele tomar algumas escolhas na vida. E eles tomaram escolhas, e devido às más escolhas deles, nós estamos colhendo as consequências até hoje. Então, daí a gente percebe o poder de uma decisão, ele pode permear a sua vida terrena e também a sua glória, a vida eterna. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as decisões que a gente pode tomar. E Moisés aqui, então, ele pega algumas testemunhas celestiais. O que Moisés fala? Ó, chama os céus e a terra como testemunhas da escolha que o povo de Israel está prestes a fazer. Isso aí, então, o que ele colocou? Ó, Deus soberano fez os céus e a terra, Ele é dono, Ele é soberano de todas as coisas. Então, vocês têm que observar tudo isso antes de vocês tomar as decisões, porque essas decisões podem, então, transformar em maldições para as nossas vidas, né, para a sua vida. E ele também pega lá uma escolha divina, né, ele fala sobre a vida e a morte, que essas decisões podem te levar à vida e à morte, à bênção e à maldição. Ele coloca isso diante do povo, simbolizando realmente as consequências da obediência e as consequências da desobediência. E o segundo ponto importante para a gente aprender aí com esse versículo 19 é a importância das decisões espirituais. As decisões espirituais são as mais importantes que cada um de nós temos e devemos tomar em nossas vidas. Essas decisões espirituais é a mais importante. Vejamos aí um exemplo bíblico. Josué, que recebeu a incumbência de liderar o povo a entrar na terra prometida, ele também, próximo ao fim de sua vida, ele reuniu o povo também para dar orientações, conforme Moisés havia feito. E aí Josué chamou o povo de Israel a escolher a quem servir. Ele chamou o povo a escolher a quem servir. E lá em Josué 24, 15, ele faz uma declaração extraordinária da decisão que ele tomou. Olha o que ele fala: eu e minha casa serviremos. Falar não essas coisas do mundo. Consequências das decisões. Toda e qualquer decisão que a gente tomar, toda qualquer escolha que a gente fizer, nós vamos colher algum fruto. Algum fruto. E essas consequências, elas podem ser boas ou ruins. A história de Jonas mostra para nós as consequências de desobedecer a Deus. Jonas tinha um chamado e ele fugiu desse chamado. Ele escolheu fugir desses chamados. E o que isso aconteceu? Trouxe para ele e para as pessoas que estavam com ele naquele momento. Trouxe tempestade, as mais perigosas que existiam naquela época. Os perigos ali, né, de naufragar o barco, de morrer todo mundo. Mas a consequência era só para ele? Então a decisão dele trouxe consequência para ele e para outras pessoas. Então, mais uma vez, as nossas decisões, elas vão trazer consequências para nós e para os nossos descendentes, para as pessoas que estão ao nosso entorno, que vivem conosco, que compartilham das coisas que a gente compartilha. Então, as decisões, é isso. Jonas aqui é um exemplo bíblico de uma decisão que não foi conforme a vontade de Deus e o que aconteceu, as consequências dessas decisões. Então, pode ter certeza, gente, meus irmãos, minhas irmãs, todas as nossas escolhas
nós vamos sofrer consequências. Se as nossas escolhas forem assertivas conforme a palavra de Deus, pode ter certeza que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Agora, se nós escolhermos o caminho errado, também vamos pagar o preço. Nós tivemos aí o exemplo de uma consequência ruim, né? De uma decisão errada, de uma consequência ruim. Vamos pegar agora o maior de todos os exemplos para a gente fechar. O maior de todos os exemplos. Quem foi o maior de todos os exemplos? Jesus, não é isso? Jesus Cristo é o maior exemplo de decisões sábias e obedientes. Ele sabia tudo o que ele ia passar. Ele era um Deus que destituiu da sua glória, veio viver como homem, passou por provações, por tudo aquilo que a gente, como ser humano, passa nessa terra. Mas ele tinha um propósito que foi direcionado pelo Pai, e ele sabia que ia sofrer muito por causa daquele propósito, mas lá no jardim do Getsêmani, ele enfrentando já a agonia da morte, da cruz, né, ele já sentindo aquela agonia da cruz, ele escolheu a vontade do Pai. E olha o que Jesus disse: não se faça a minha vontade, mas a tua. Lá em Lucas 22, 42. Jesus, então, sabendo de tudo que ele ia passar, de todas as dores, de toda a humilhação, de tudo que ele ia viver, e ele falou: não se faça a minha vontade, mas a tua. E qual foi a decisão de Jesus? O que essa decisão dele trouxe para mim e para você? Salvação, vida eterna. Então, a decisão de Jesus, naquele momento de obediência ao Pai, trouxe para toda a humanidade a possibilidade de salvação, porque o homem jamais, por si só, conquista a salvação. Então, teve que descer um Deus, se transformar em homem, ser 100% obediente ao Pai, para trazer a oportunidade de eu e você sermos salvos, de reinar, de estar na vida eterna com Deus. Então, mais uma vez, prova que toda decisão, ela traz consequências para a própria pessoa que tomou decisão, mas para outras pessoas, para as suas nações, para os seus descendentes, para o próximo. E aqui é a maior de todos os exemplos, é o maior de todos os exemplos. E nós devemos dar glória por Jesus ter tomado essa decisão. O ter amado de tal maneira, né? Deus amou de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, cuidado, meus irmãos, o poder da decisão. Deus te deu esse poder de livre agência, de escolha, de tomar decisões. Então, tenha sabedoria. Deus nos chama a tomar decisões que vai honrar Ele, e Ele vai nos abençoar as nossas vidas quando a gente toma decisões que honram Ele e as pessoas que estão ao nosso redor. Então, que possamos, então, diariamente escolher a vida. É isso que Moisés queria para aquele povo: escolha a vida. Escolha a vida, a bênção e a obediência a Deus. Que as nossas decisões possam refletir a sabedoria de Jesus lá no Getsêmani. Amém? Mais uma vez, Deuteronômio 30, 19. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que fizerem. Escolha a vida para que vocês e seus filhos vivam. Amados irmãos, escolha a vida. Se dedicam à leitura, à oração, à comunhão, para que possamos ser abençoados pelo Espírito Santo para tomar decisões assertivas, que decisão ela é poderosa e vai nos direcionar para o bem ou para o mal. Amém? Só finalizando, o presbítero Valmir
ler o Salmo 100, né? Que maravilha. É isso que a gente precisa. Olhar para aquele Salmo 100, né? E clamar ao Senhor, né? Todos os habitantes ali, né, da terra, né? Está pedindo, né? Clame ao Senhor. Reconheça que Ele é o Deus, né? Que Ele que nos criou e a Ele nós nos pertencemos. Por isso, nós precisamos de sabedoria divina, não sabedoria da terra, sabedoria mundana, para nós tomarmos as nossas decisões. As nossas decisões têm que ser embasadas na palavra de Deus, no conhecimento espiritual, na Bíblia, através de oração, através de propósitos. É Deus que nos direciona. Por nós mesmos, nós vamos sempre tomar as decisões erradas nas nossas vidas. Amém? Vamos orar para finalizarmos. Santo Deus, glorioso Pai, mais uma vez, ó Deus, nós queremos te agradecer pela palavra, pelo direcionamento, que nós possamos mesmo, Pai, estar te buscando de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, que possamos mesmo clamar ao Senhor, que possamos mesmo reconhecer que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por Ti, Jesus. Pai, nós entregamos nesse momento, sabendo que nós não somos capazes de tomar decisões sábias, que nossa inclinação é sempre de fazer aquilo que te desagrada. Então, nesse momento, ó Deus, nós entregamos as nossas vidas, nossos pensamentos, que seja cativo ao Senhor, que o Senhor, através do Teu Espírito, através da Tua palavra, trabalhe os nossos corações, as nossas mentes, possamos então estar fortalecidos, blindados com Teu Espírito, para caminhar, trilhar o caminho da vida para nós e para as nossas famílias, para os irmãos que nos cercam, Deus. Que o Senhor continue então, Pai, mesmo sabendo que nós somos falhos, continue nos amando e nos fortalecendo, porque queremos a vida, queremos reinar eternamente com o Senhor, e não